Vamos continuar então para os outros punks da vida? Vamos lá? Vamos lá. Solar Punk. A gente tem aqui agora um punk que, usando a analogia que a gente falou na última live, se fosse uma sala de aula, né, o Solar Punk seria o garoto hippie que vai de regata todo dia pra escola Maconheiro, maconheiro, né? e Nossa, só e deixa no vende ar aí. miçanga. Seria o Solar Punk, totalmente isso. Cara, o Solar Punk, o que você imagina, Cuca, assim? Tipo, eu não sei se você conhece o conceito, mas se você não conhece, o que te vem à cabeça quando a gente fala Solar Punk? Então, Paulinho, o que me vem à cabeça, geralmente, né, quando a gente fala de qualquer tipo de punk, tem muito a ver com a fonte de energia, Uhum, correto? correto. Então, assim, o que vem pra mim, assim, em um primeiro momento é a energia solar. Perfeito. E as Uhum. consequências disso, né, da energia solar ali naquele ambiente. Quando você coloca Pokémon Green aí, pra mim, me dá um pouco de nó na cabeça, mas vamos lá. Você Vamos vai me lá. explicar. Deixa eu explicar, né? Por que Pokémon tá aqui? E por que a gente tem algumas coisas como o livro Fim das Religiões, que tem um título bem provocativo do Luan Maia, baita livro, inclusive, e daí tem Pokémon. O que tem a ver? Cara, igual você falou, a força motriz, normalmente, do cenário tá vinculada ao nome. Então, Solar Punk, a gente tá falando de uma energia solar. Mas por que a gente tá falando de uma energia solar, cara? É mais por conta do impacto que ela causa. E nesse caso, do impacto positivo que ela causa. Quando a gente tá falando de solar punk, a gente tá falando de um momento em que a energia solar e a eólica prevalecem. Em que a gente alcançou, Sustentáveis, né? As energias sustentáveis. exatamente, em que o mundo é movido a energias sustentáveis. Então, aí você deve estar se perguntando, tá, mas e qual que é a grande parada? Qual que é a grande, cadê a sujeira? Cadê a coisa? E aí que tá, o solar punk, ele costuma abordar o momento, ele costuma trazer essa reflexão, né? Daí também a gente já entra no punk, ele costuma trazer essa crítica do homem vivendo em perfeita harmonia com a natureza. E daí por isso até que eu coloquei Pokémon ali, cara. Porque o Pokémon, ele é um mundo solarpunk, é um mundo sustentável, é um mundo em que as pessoas convivem de forma hiper harmônica com a natureza, cara. De uma forma assim em que os prejuízos da ocupação humana, sabe, eles são mínimos, se não inexistentes, sabe? Então quando a gente fala de um cenário solarpunk, a gente tá falando de termos alcançado esse equilíbrio de sociedades, por exemplo, que chegaram lá, de sociedades que resolveram a sua poluição, o seu problema na camada de ozônio, resolveram toda a questão da emissão de gases, cara, resolveram a questão das florestas. A gente convive de forma harmônica com tudo isso. Então você deve estar se perguntando, então é uma utopia o Solarpunk? Então no final das contas, a gente está falando não de uma distopia, mas de uma utopia? E eu diria que talvez, não necessariamente, mas em muitos casos sim. Em outros Me lembrou o casos, Hope Punk que você trouxe aqui, Paulinho. ele anda muito lado a lado com o Hope Punk, cara. Muito lado a lado. Tipo assim, é o garoto hippie andando com o garoto que escreve poesia, sabe? Na escola. Mas quando a gente trata dessa questão utópica, sim. Mas muitas vezes existe um porém. Existe um catch ali que acaba sendo que essa sociedade perfeita é construída em cima de algo não tão perfeito assim. Esse solarpunk, esse mundo perfeito, às vezes é construído em cima de uma sociedade escravizada, de uma sociedade que vive no mínimo, vive na miséria, sabe? Então, Perfeito. a gente tá, por exemplo, no caso do Pokémon, a gente tá falando de uma utopia, claramente. Inclusive, Sim. Pokémon é uma utopia, né? Ele tem sistema público de saúde, as pessoas moram lá, você pode curar seu Pokémon de graça, não paga nada, você pode dormir no centro Pokémon, é uma utopia. Mas quando a gente fala, Equipe Rocket discordaria, mas tudo bem, né? não, então, a equipe Rocket, eu tava analisando isso aqui, nesses tempos. A gente gosta de falar de anime, isso é legal, né? A gente sempre traz isso é Assim. incrível. Mas a equipe Rocket, eles falaram, porque qual que é o esquema? Não sei se você reparou. O Ash e os amigos sempre dormem no centro Pokémon, porque é liberado. Sim. Eles não só são dormitórios de graça, lugares públicos de saúde de graça, mas eles também dão alimento de graça, são restaurantes 100% de graça. Por que a equipe Rocket dorme na rua, dorme no coisa? Porque eles são procurados, então eles não podem frequentar esse lugar. Porque eles são criminosos. Se eles entrarem no lugar desse, eles Ok. estão presos. Entendeu? Mas pra todo mundo, todo o resto, é 100% gratuito, cara. Olha só que utopia, cara. Olha que mundo. E não só Mas é pro. pra todo mundo ou é só pros treinadores Pokémon? Eu acho que é só pros treinadores, né, Paulinho? Não, acho que não. Acho que não. Acho que tá liberado pra todo mundo, cara. Inclusive, tem Pokémon que, tipo assim, nem é de treinador. Que é o cara que, sei lá, faz a contabilidade e tem um Psyduck lá. Mas ele pode levar no centro Pokémon, não tem problema. É de graça. Então, Mas pra ele ter o Psyduck, ele tem que ser um treinador, não? não. Não precisa. É Não. verdade, a mãe do Ash tem um Mr. Mime, Tem o né? Mister Isso Mime, que é mesmo. praticamente um escravo. E come no chão ainda, faz toda lava a louça, limpa a casa e come no chão. Mas pra você ver que é liberar, é uma utopia nesse caso, é um mundo perfeito, não só para os humanos, mas também para os animais, né? Vamos colocar assim, para os não humanos. Mas nesse caso é uma utopia. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Fim das Religiões, é um livro muito bom,
em que ele fala de um momento do planeta em que não existe mais humanos, em que as máquinas, né, tipo assim, não são necessariamente máquinas, eles não são robôs, mas são coisas pós-humanas, elas dominam o mundo, já não existe mais os mais humanos, mas elas são criadas, são inventadas mecanicamente, mas e teoricamente, né, eles alcançaram esse solar punk, alcançaram essa harmonia com o planeta. Mas depois descobre-se que existe um custo muito grande pra isso. Não é todo mundo que se aproveita disso. E daí você pode entrar numa distopia, né? Aí pode ser que o solar punk seja só um ponto de vista, sabe? E daí você entra nas Sim. possibilidades. Então por isso que ele não é exatamente o hope punk. Porque o hope punk é necessariamente. Ele se encerra necessariamente bom e bem. O solar punk pode ser muitas vezes uma fachada. Eu não sei se você viu. Você chegou a assistir o segundo filme do Doutor Estranho? Que é a Não, América nem o primeiro, Chaves, nem na o primeiro. verdade. Ele tem, do multiverso da loucura, existe um multiverso para que eles viajam lá, que ele é um mundo perfeito, ele é um mundo assim que todos os prédios têm seu jardim, sabe? A natureza e a cidade, elas são tão interligadas que é muito difícil você descobrir onde acaba uma coisa e começa a outra. E ele aparece, é um exemplo também muito claro de Solarpunk. Aquela é uma sociedade Solarpunk que aparece no Doutor Estranho 2. Então, esse seria o Solarpunk, né, no caso. Eu vi que você colocou até ali o Terra New, né? Ah, Que não, é um Terra New. joguinho Não, não, muito. não fui eu, não. Eu não conheço Fui eu que Terra New. coloquei? Ah, É. então foi eu que coloquei, eu procurei na internet e disseram que era. É. Mas é um jogo que tem muita relação com isso, tá? Você precisa. É um jogo em mobile, tá? Um jogo simples, mas que você tem que construir essa harmonização com a natureza. Esse é o objetivo. Perfeito, é Acredito que legal. seja isso, por isso está Uhum. caracterizado É, como então, eu hope. não conheço, mas se for isso, encaixa perfeitamente, cara. Perfeitamente.